Olá, bom dia a todos, graça e paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos que vão ouvir esta palavra. Amém. Hoje, no nosso Partir do Pão, nesse tempo de café com provérbios, o capítulo 19, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o verso 18, que diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, e não deixes que a tua alma ceda por causa do seu choro. Que coisa linda, né, queridos? Que versão maravilhosa, que deixa bem claro que a palavra está querendo dizer. Não só o que ela diz, mas a intenção que ela diz o que diz, né? Então aqui a gente vemos o sábio nos dando conselhos. O livro de Provérbios é recheado de palavras e instruções que fala sobre disciplina e, obviamente, também a disciplina da criança, corrigir, educar criança. E que desafio para nós cristãos do século 21 andarmos nas Escrituras e não cedermos ao espírito deste mundo e não cedermos às modernidades do tempo, a não cedermos aquilo que este mundo diz acerca de educar, de disciplinar, de corrigir. E como cristãos nós temos que ter essa diligência, esse cuidado, este zelo de amarmos a Bíblia por completa, não só os versículos que nos agrada, porque temos que ter a consciência que toda a Escritura foi inspirada por Deus e tudo que está escrito aqui está escrito para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos orientar, porque o intuito de toda disciplina é nos alinhar e nos fazermos ter a natureza de Cristo. E com os nossos filhos não é diferente, amados. Como pais, nós temos uma grande responsabilidade. Ensinar e disciplinar os nossos filhos, não apenas segundo aquilo que nós achamos que é correto, mas segundo o que a palavra nos orienta, segundo aquilo que o Senhor nos ensina, sabendo que os nossos filhos não são nossos, porque eles são heranças do Senhor. Eles pertencem ao Senhor. E nós vamos dar conta dos nossos filhos perante o Senhor. Que responsabilidade. E essa palavra diz: castiga o seu filho enquanto há esperança. E não deixes que a tua alma ceda por causa do choro. Nós temos esse desafio de não ceder ao choro do filho. Mas como assim, né? A gente está corrigindo, está disciplinando. Como a criança não vai chorar? Né? Então, assim, nós sabemos aquele choro da manha, aquele choro da birra, aquele choro da chantagem, aquele choro para ganhar o que quer e nos deixar exausto até cedermos. É esse tipo de choro. Nós não podemos deixar de disciplinar, de corrigir, de aplicar o devido castigo por causa do choro da criança. Porque ele está chorando, então a nossa alma se comove, porque nós somos pais, nós sabemos que muitas vezes aplicar a disciplina no filho dói mais em nós do que neles. O nosso coração se aperta mais do que o deles. Então, nós vamos encontrar inúmeras passagens que falam sobre isso, sobre disciplinar com a vara. Talvez você fale assim, eu nunca bati nos meus filhos, eu nunca vou bater. Então, assim, nós não estamos aqui para criar nenhum tipo de discussão do que pode e não pode, se é certo ou não é. Você sabe o tipo de filho que você tem, porque a palavra diz que o sábio, uma palavra tem mais efeito nele do que 100 chicotadas no tolo. Então você sabe a natureza do seu filho, a personalidade. Eu sou mãe de 2 e com cada um dos 2 precisa ter uma medida de sabedoria, precisa ter na aplicação da disciplina o discernimento.
Então você precisa buscar sabedoria de Deus, sabedoria do alto, não a sabedoria do mundo, para lidar com os seus filhos. Nós vamos encontrar inúmeras passagens que vão falar sobre isso. No verso 22 fala: a tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afasta dela. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Todos nós nascemos com a natureza adâmica. Todos nós já nascemos com a natureza caída de Adão. Então, a tolice, a tendência para pecar já está no nosso coração desde cedo. Então, desde cedo você fala: quem ensinou esse menino, essa menina a fazer birra? Quem ensinou a fazer desobediência? Quem ensinou? Ninguém ensinou, querido. Já nasceu com essa natureza tendenciosa ao erro. Então, o nosso papel como pais é disciplinar desde cedo para afastar dela essa tendência. É desde cedo aplicarmos a correção. Ainda em Provérbios, capítulo 23, 13 e 14, diz assim: não retenhas a disciplina da criança, pois se tu bateres nela com uma vara, ele não morrerá. Tu baterás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. Meu Deus, isso é forte. Sim, corrigir a criança desde cedo livra a alma dela do inferno, porque nós não deixamos ela na sorte de si mesma, não deixamos ela andar segundo a sua própria natureza, os seus próprios desejos e vontade, não deixamos a criança andar segundo o que ela quer. Ainda em Provérbios, o 13, 24 fala: aquele que poupa a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama cedo o castiga. Sim, não disciplinar um filho, não corrigir, fazer vista grossa de um erro, você não manifesta amor, você não ama o filho, porque nós aprendemos, a palavra diz lá em Hebreus 12, que Deus corrige quem ama. E o filho que ele recebe, ele o disciplina, ele o corrige, porque o pai corrige o filho que ama. Então, se você, em nome do amor, tem deixado de corrigir, tem deixado de muitas vezes aplicar a disciplina, e eu não falo somente de uma disciplina como aqui nós vimos, da vara, precisar bater, mas uma disciplina de diálogos mais duros, de diálogos mais conscientes. Então você tem que ter sabedoria de Deus, não do mundo. Porque em alguns momentos o diálogo vai resolver. Às vezes com um filho, o diálogo vai ter mais efeito do que se você batesse nele. Já o outro, não adianta conversar. Talvez a natureza do outro é uma natureza diferente. Então, busque você sabedoria em Deus para encontrar as medidas para educar. E não pense você que o amor não disciplina. Eu amo tanto meu filho que eu não vou ser mais duro, eu não vou bater com a vara. Não, querido. Em nome de Jesus, em nome do seu amor, discipline, eduque, não deixa ele na sorte de si mesmo, porque uma criança não sabe o que quer, uma criança não escolhe o que come, não escolhe o que assiste, não escolhe a hora que vai dormir. E se você deixar ela solta a si mesma, se você deixar ela solta os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, você não ama o seu filho e você o levará para o inferno, porque a criança precisa de limite, ela necessita de controle, porque senão ela vai crescer um adulto sem limite, sem controle, sem disciplina, que não obedece nem às leis humanas, quem dirá as leis de Deus? E não obedecer às leis de Deus a condena ao inferno. Isso é muito sério e é muito forte. É muito forte. Ainda em Provérbios 29, o 15 diz assim: a vara e a repreensão ou disciplina dão sabedoria, mas o filho que é entregue a si mesmo trará vergonha no futuro à sua mãe.
E no 17, corrige o seu filho e ele dará descanso. Sim, ele dará descanso e deleites à sua alma. Então, queridos, hoje, disciplina o seu filho hoje. Hoje vai ter desgaste para você, físico, emocional, porque educar é falar repetidamente a mesma coisa. Mas no futuro, ele dará delícias para você. O que adianta hoje você ceder aos caprichos desta criança? Nesse adolescente, você cede porque você não aguenta as chantagens tanto do choro ou quanto da chantagem emocional, mas no futuro os problemas são muito maiores do que um choro. Então hoje o seu coração se aperta e dói em ver o seu filho chorar pela disciplina, pela correção, mas no futuro você vai ter delícias, você vai ter prazer em corrigir, nessa criança vai dar frutos prazerosos. Amém? Então não vamos cair na tentação de ceder ao este mundo. Vamos ser pais que corrijam, que disciplinam. Eu tenho 2 filhos. Com o mais velho, as palavras mais endurecidas, sendo mais firme com ele, tem efeito. Dá mais efeito. A mais nova não foi sempre assim, quando ela tem 10 anos hoje, mas na sua primeira infância, com ela, precisávamos ser mais incisivos e muitas vezes usar da vara. E o que era usar da vara, queridos? Não é... A Bíblia fala bater ou fustigar, depende da tradução. Tá falando para você, tanto com a mão ou com algum instrumento, trazer uma disciplina que cause dor, mas não ferimento. Então nunca foi, a Bíblia não respalda nenhum tipo de espancamento. A Bíblia não respalda nenhuma mãe e nenhum pai que quer corrigir o filho na ira, na sua justiça própria, porque ele se sentiu envergonhado, porque tem pai e mãe que só corrige o filho quando ele é exposto à vergonha em público, mas dentro de casa não corrige. Dentro de casa o filho faz o que quer, aí quando passa a vergonha na rua, quer bater. Não é esse tipo de disciplina que o Senhor está nos ensinando. Venhamos ter sabedoria e firmeza e peça para Deus as suas medidas, porque você tem as suas medidas com seus filhos. Se nenhum filho nascido do mesmo pai, da mesma mãe, é igual, quem dirá em casas diferentes, em ambientes diferentes? Então busque na palavra de Deus a sabedoria necessária. Amém? Não procure no mundo, não procure na sociedade, no mundo, as respostas para algo que Deus criou no céu. Porque a família é um projeto de Deus criado no céu. Os filhos pertencem a Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor. E nós vamos ter que dar conta dela perante o nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nesta manhã, que esta palavra entre no nosso coração, nos dê graça, nos dê sabedoria. Cada pai, cada mãe que vai ouvir, talvez eles estão passando por alguns desafios. Às vezes alguma mãe aqui está se sentindo sobrecarregada, está se sentindo desgastada, cansada, com um filho talvez na primeira infância ou na segunda infância, que são demandas, Pai, que muitas vezes exige mais esforço, mais atenção, exige estar mais junto. Talvez essa mãe não tenha sabido como lidar, Pai. Dê sabedoria para esta mulher, dê sabedoria para este homem, dê autoridade, Senhor. Que a autoridade não venha ser excessiva com autoritarismo, com espancamento, mas que tenha sabedoria no falar, que tenha autoridade nas tuas palavras, que seja respaldado pela tua palavra, pelo Espírito que ama, que disciplina porque ama, e que nenhuma disciplina no filho termine, Senhor Jesus, com brigas e ira, mas que o Senhor dê aos pais graça, autoridade e discernimento, para que toda correção termine no amor, Pai, em nome de Jesus, porque é o Espírito do amor que nos motiva a corrigir. Não é a nossa vaidade, não é a nossa ira, mas é o Espírito do amor que nos leva a corrigir os filhos, porque amamos e queremos que eles sejam adultos
que honrem ao Senhor, que sejam adultos que honrem as suas esposas, cuidem dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, que esta graça e sabedoria seja sobre nós neste dia, em nome de Jesus. Cada pai e cada mãe receba do céu o recurso necessário na educação dos teus filhos. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, cheio de graça, sabedoria para lidar com as demandas da sua casa e disciplina o seu filho enquanto há esperança. Amém?